Uh, Portugal sempre foi um país exportador no que a futebol diz respeito. Os jogadores já o são há muito tempo, os treinadores também têm sido cada vez mais e ao contrário dos jogadores que são muito canalizados para o futebol europeu, no caso dos treinadores, os destinos são muito mais abrangentes. Nós temos na Ásia, há muitos treinadores também em África, obviamente também noutras partes da Europa e em campeonatos mais renomados. Se calhar faltava um bocadinho mais na América. Tinha havido não há muito tempo o caso do Pedro Caixinha no México, também com algum impacto, mas o futebol brasileiro acaba por ser um futebol que também, sendo exportador e também considerado a pátria do futebol, era um mercado que parecia estar fechado. À semelhança de Portugal, em que normalmente o futebol português é visto para treinadores portugueses, também no futebol brasileiro isso acontecia para os treinadores brasileiros, abrindo-se este horizonte, é mais um horizonte para os treinadores portugueses explorarem. O que é que acontece? Há muitos treinadores portugueses, é uma área em que há muito mais oferta do que procura, porque há muito mais treinadores do que clubes em Portugal para os acolher, e isso faz com que eles rapidamente vão para fora. Tal como no Brasil, em Portugal há pouca tolerância para treinadores. São muito mais os clubes que durante uma época mudam de treinador do que os que mantêm até ao fim. E isso faz com que também os treinadores tenham um período de tempo mais reduzido até se esgotarem no futebol português. Um treinador que chega a uma primeira divisão, experimenta 3, 4 clubes e depois fica ali fica desgastado ou fica apto por um bom trabalho a chegar a um clube grande, ao Benfica, ao Porto, ao Sporting, ou então vai lá para fora, que é o que normalmente acontece e é o que está a acontecer com grande parte destes casos de treinadores que, com o mercado que se abriu no Brasil, estão a apostar nesse destino. Sim, eu acho que o mediatismo é maior. Não consigo achar que o futebol brasileiro já tem um acompanhamento ao nível de Inglaterra ou Espanha, mas se calhar já não está nada distante do acompanhamento que os portugueses dão ao futebol italiano, por exemplo, ou ao futebol alemão. E até diria que se calhar até acompanham mais do que o futebol francês. Por isso, é um acompanhamento mais intenso, as pessoas querem saber. Jorge Jesus, pela figura que causava aqui mais interesse ainda, porque para além de ser o primeiro, não sendo o primeiro, mas os casos que existiram antes não foram significativos, os casos de Paulo Bento, Sá Pinto, por aí fora, o Jorge Jesus acabou por trazer uma força enorme em termos de interesse dos portugueses em relação ao futebol brasileiro. Agora, já não havendo Jorge Jesus, que conseguiu ali um grande impacto, mas há muito mais treinadores e eu diria que para o público de massas ainda não é um futebol muito atrativo, mas para as pessoas que ligam mais a futebol e que estão mais envolvidas no futebol, o futebol brasileiro tem um impacto muito maior. Aliás, nós temos um podcast também no 00 convosco, que é um exemplo disso. As pessoas gostam, as pessoas procuram, querem saber mais sobre o desempenho dos portugueses por lá e também sobre como é que é o futebol no Brasil, porque há muitos jogadores brasileiros conhecidos e muitos treinadores também, mas o futebol brasileiro em si e todas as circunstâncias em que ele se inclui não é algo assim tão conhecido do público português. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu dizia na primeira resposta. Tem a ver com o facto de os treinadores chegam ao patamar de primeira divisão e depois, fazendo um bom trabalho, as portas ficam abertas, têm mais 2, 3 oportunidades noutros clubes. Quando eu falo de clubes, falo de clubes de média dimensão. Há muitos clubes de média dimensão em Portugal que não têm qualquer hipótese de lutar por título ou até por acesso à Liga dos Campeões por cá. E, portanto, são clubes em que fazer uma gracinha, como nós costumamos dizer, é chegar ao 5º ou ao 6º lugar e apurar-se para a Europa. Mas esse apurar para a Europa é um destino final. Não é apurar-se para a Europa para depois fazer uma boa figura na Europa, porque isso não acontece. O que acontece é apuram-se para a Europa. Portugal, como é um país exportador,
o que pode acontecer é o treinador sai no final da época, ou se não sair o treinador, saem 3, 4, 5 peças importantes, como aconteceu o ano passado com o Gil Vicente, que foi a surpresa da época passada e este ano está a passar por muitas dificuldades e na Liga Europa, na Conference League, ficaram para trás ao fim de 2 ou 3 eliminatórias. Por isso, este estrangulamento dos treinadores, os treinadores, ao andarem em 3 ou 4 clubes desses de média dimensão, depois a imagem deles também fica desgastada. Ou eles fazem um bom trabalho final e surge uma oportunidade de mercado para eles darem um salto para Braga, ou então Benfica, Porto, Sporting, que é cada vez mais difícil ter esse salto direto, ou então eles têm que ir para fora. Depois, se eles... para eles voltar, eu acho que eles vão também para fora, quer para não desgastarem ainda mais a sua imagem, quer também para alargar horizontes. E se esgotada essa visão que eles dão em clubes de média dimensão e eles não conseguirem o salto, é mais fácil ir lá fora, fazer um bom trabalho, que não é tão visível cá, mas que depois lhes dá muito mais reputação para depois poderem voltar com outro estofo, outra dimensão. O Abel Ferreira, apesar de ter ido do Braga, que já não é um clube de média dimensão, é um clube acima, mas foi um bocadinho isso. Ele não teve, naquele timing, não houve oportunidade para ele dar um salto para o Benfica ou para o Porto, e então ele acabou por sair. E agora é impensável o Abel Ferreira voltar para Portugal e isso não acontecer para um dos 3 clubes principais. Ou seja, dos clubes que lutam pelo campeonato e os clubes que vão à Liga dos Campeões.